Bom, agora eu acredito que todo mundo já acordou. Se 10 horas da manhã não acordou ainda e não quer estudar mesmo, sei lá qual desculpa vai arrumar, mas não quer estudar. Já que são 10 horas da manhã, eu posso trazer um assunto que para raciocínio clínico faz puff, né? É um dos pontos mais interessantes de estudar e um dos mais difíceis de estudar, que é a questão da metapsicologia freudiana. O Freud, existem autores que fazem divisões dos textos de Freud. Aqui são os textos da cultura, aqui são os textos sobre narcisismo, aqui são os textos de A, B, C, D, F, G, beleza. O próprio Freud, ele também faz alguns agrupamentos da sua obra. Então você tem os artigos sobre técnica dele, que são fundamentais, né, para trabalhar, mas ele tem os artigos de metapsicologia. Então, o que é a metapsicologia? Metapsicologia, o Freud coloca, é o que há de mais específico da psicanálise. É o que diferencia a psicanálise de qualquer outra psicologia. É uma forma de compreender, de abordar os fenômenos psíquicos por certos pontos de vista, que é o ponto de vista tópico, estrutural, dinâmico e alguns colocam genético também, né? Então, é pensar nas localidades, inconsciente, pré-consciente, consciente, nas instâncias, id, ego, superego, e também pensar na questão do investimento libidinal, econômico e investimento libidinal. Então, o Freud tem uma série de artigos, e um bom artigo para começar é o que eu comentei uma hora atrás, que é a Introdução ao Narcisismo. Pois bem, tem vários textos para pensar aí. Tem um texto riquíssimo, super complexo sobre o inconsciente, sobre o recalcamento, mais um texto que é muito interessante aqui, que eu gostaria de destacar para vocês nesse tempo que nós temos, é um texto chamado As Pulsões e Seus Destinos, ou os Instintos e Suas Vicissitudes. É que depende da tradução, tá, gente? Por isso que eu fico puxando o nome aqui. Mas nesse A Pulsão e Seus Destinos, ou o Instinto e Suas Vicissitudes, depende da tradução, o Freud apresenta coisas que vão revolucionar a forma de pensar a clínica. Em termos de raciocínio clínico, para mim é o filé mignon, assim, né? O Freud vai tratar diferentes destinos das pulsões. E é muito legal aqui porque isso dá realmente um passo gigantesco em relação ao nosso raciocínio clínico, às nossas perspectivas. Porque eu vejo hoje em dia, principalmente em postagens de redes sociais, meio que um mundo encantado, assim, quase um folheto de igreja, assim, as pessoas, a família, o casal, todo mundo muito harmonioso, nenhum tipo de abuso aqui ou ali. Quando eu falo de abuso, eu falo uma coisa muito sutil, eu tô falando de abuso, realmente um abuso físico, né, moral, verbal, essas coisas. É aquela coisa assim, é tudo muito harmônico, parece que a relação é essa, aí veio a moda da relação tóxica, né, relações tóxicas, não sei o que, é uma porção de coisas, só que assim, basta você escutar na clínica para você ver que isso é o comum, na verdade. As pessoas são bem desequilibradas nas suas relações, tem algo de tóxico aqui e ali, fica uma troca de toxinas, toxicidades, tem trocas de relação de poder, de submissão, e isso se revela na clínica muito mais um motor, uma energia que sustenta o interesse e que, de uma forma, esquenta essa relação que deixa o casal ali interessados um no outro. Por mais que, né, depois as pessoas dizem que isso é herança de, enfim, XYZ. Eu vou entrar nesses méritos, eu vou voltar para o Freud. Nesse texto, quando ele fala dos destinos da pulsão, ele fala, por exemplo, reversão ao oposto, retorno ao próprio eu, o recalcamento, sublimação, e ele fala do recalcamento em outro texto, sublimação e deixa para outro momento, mas esses pontos, principalmente para comentar aqui nessa nossa breve aula, do reversão ao seu oposto, ele pega muitos pares, né, com seus pares complementares para entender certas dinâmicas. Assim, vamos pensar num masoquista, por exemplo, que é aquela pessoa que tem prazer em sofrer na mão do outro, tem prazer em sofrer. E vamos pensar no sádico, que é aquela pessoa que tem prazer em causar sofrimento no outro. Claro, eu não preciso pensar nos exemplos extremos de um sádico ou de um masoquista, mas dá para pensar e constatar na clínica, basta escutar minimamente na clínica, pessoas que ficam em posições sádicas e têm prazer com isso, pessoas que ficam na posição masoquistas e encontram satisfação nisso, e por mais que seja com um discurso de não, isso é uma relação não saudável, vamos acabar com tal coisa, geralmente não dá muito certo, geralmente esfria, o desejo desaparece, as pessoas depois preferem voltar para esses lugares. Claro, dentro de um nível que existe
uma relação de respeito na integridade do outro e vice-versa. Então, pensando nisso, você já começa a ver como Freud teve essa sacada e começar a pensar nesses pares aí. E um detalhe muito importante, ele traz outro tipo de par, só para ilustrar aqui, que é o voyeur e o exibicionista. O voyeur, então, é aquele que tem prazer em assistir o outro, sem que o outro saiba, o outro se trocando, a outra pessoa nua. E o exibicionista gosta de se mostrar, gosta de ficar se exibindo, né? Abre lá o French Coat, assim, mostra nu, exibicionista, enfim. E aí o Freud traz uma coisa que você fala assim, caramba, puxa, será que é isso mesmo? E depois você começa a escutar e você percebe que tem a ver com essas reversões ao oposto, em que ele coloca assim, na verdade, o sádico, ou seja, o que gosta de causar sofrimento no outro, o prazer dele está em se identificar com o masoquista. Então, ele tem prazer não no lugar do seu exercício sádico, mas no lugar de identificação de estar recebendo esse castigo do sádico. Assim como o masoquista, pensando na reversão aí da pulsão, é aquele que aparentemente tem prazer em sofrer, mas na verdade ele tem prazer em se identificar com o sádico exercendo ali o sofrimento na outra pessoa. Tanto é, reparem, que muitas vezes pessoas ditas meio, essa pessoa é super masoquista, é super submissa. Reparem como várias pessoas submissas, na verdade, que controlam a situação. Reparem nisso. Assim como o voyeur e o exibicionista, o Freud vai dizer ali que o voyeur, o prazer dele está não no olhar, mas o outro que está sendo olhado, assistir ele olhando ao outro, ou seja, ele está se exibindo. Assim como o exibicionista, ele se exibe e ele tem prazer se imaginando olhando para ele. Tem essa reversão. Só isso daí já dá um passo muito além na clínica. Toda vez que eu dei esse tipo de curso ao vivo, ali com as pessoas, é impressionante o efeito que faz. Você passa por isso, você começa a pensar de uma forma muito diferente. Se você quiser saber mais disso, eu tenho um curso cheio de aula, com acho que 27 aulas, sei lá eu, chamado Questões do Eu e a Metapsicologia Freudiana, que eu abordo tudo isso. Você pode estar comigo, é claro, mas você também pode seguir sozinho. Basta pegar os textos do Freud sobre metapsicologia. Então é isso, assunto pesadão para esse horário e vamos para a nossa próxima aula daqui a pouquinho.